Boa noite, irmãos. A paz de Jesus seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um culto que ofereceremos ao nosso Senhor essa noite. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 111. Todo mundo já abriu, né, gente? Vocês são bons de Bíblia. Então vamos lá, a partir do verso 1. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, irmãos, em mais um culto que a gente vai aprender um pouco mais do nosso Deus e aprender um pouco mais dos seus atributos. Falando hoje da imutabilidade de Deus, a gente vê principalmente nos versos a partir do 7, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Então, gente, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Todo mundo gosta de falar esses jargões, né? Ah, não, Deus o mesmo ontem, hoje e sempre. E a gente vai ver que tudo o que Deus fez e tudo o que Deus faz já estava estabelecido por ele, e ele, em sua perfeita e maravilhosa vontade, já tinha deixado tudo isso. E as suas obras são boas. Quer ver? Dá sustento aos que o temem, ele faz memoráveis suas maravilhas, sua obra, a majestade, justiça. E é muito bom para a gente ter o nosso Deus já deixando tudo pronto para nós, vamos dizer assim. Não, Eduardo, é bom, o que que é bom? A gente está passando por uma pandemia, o que que tem de bom no meio disso? Cadê a bondade de Deus, sendo que o mundo, há tanta maldade no mundo? Eu chamo a atenção de todo mundo só para o seguinte fato de o sacrifício de Cristo por todos nós. O que que há de bom? Uma alma salva, uma alma destinada ao céu e não destinada ao inferno. Sofreremos sim nessa vida, mas crentes de que somos de Cristo. Amém? Então, gente, nesse momento eu convido todos a curvarem suas cabeças, vamos agradecer ao nosso Deus e nos entregarmos a Ele para esse momento, oferecendo para Ele um culto racional. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui presente, adorando ao Senhor, Deus, cultuando ao Senhor. Pai, que nesse momento as nossas mentes, Senhor, nosso entendimento venha ser levado em cativa obediência ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Tira de nós, Deus, toda distração, Deus, em nome de Jesus. Tira toda venda dos nossos olhos, Deus. Destapa, Deus, os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos aprender e crescer mais em fé na Tua palavra e no Teu conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus. Então, gente, nesse momento, vamos adorar ao nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amém? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudarás.
tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então, gente, é muito bom a gente poder adorar o nosso Deus e cantar essas canções que fazem parte da igreja cristã há muito tempo e acabam sendo esquecidos ou trocados por outras canções que acabam entronizando o homem, né? E, gente, sem mais delongas, sejam bem-vindos, tá? Você que nos visita pela primeira vez, sejam bem-vindos à Igreja Rede 180. E a gente não tem muito preocupação com placa, com nome, nem nada do tipo, não. Se você quiser lembrar da gente, lembre da gente somente como a Igreja do Livro, porque é um costume nosso, tá? Quando alguém nos visita pela primeira vez, a gente sempre presenteia com a versão da Bíblia, chama versão Palavra Viva. No momento tá só o Novo Testamento, tá? Ela está sendo traduzida pelo pastor que nos mentoria, o pastor Jeff. Ele sempre está presente com a gente, tá? Sempre nos visita quando pode. Se chama versão Palavra Viva, que é essa capinha aqui. Você consegue encontrar, tá, gente, na App Store, no Google Play. Só procurar lá a versão Palavra Viva, vai estar essa fundinho azul aqui. Vocês vão conseguir, vocês vão gostar bastante, tá? Já vou deixar aqui também, gente, o convite para vocês para nos seguir nas redes sociais, onde a gente vai divulgar também os links, tá? Para vocês acessarem as nossas reuniões que a gente faz durante a semana.
Toda quarta-feira a gente tem o nosso estudo bíblico que a gente chama de Talmidim. Talmidim, para quem não sabe, é aprendiz, tá, gente? Discípulo. E nesse Talmidim a gente está estudando a Confissão de Westminster, tá? Nós estamos estudando o livro que se chama Estudos Bíblicos Doutrinários. Não me recordo o autor, mas eu vou colocar aí na tela. E a gente já está indo para o 8º capítulo desse livro, e é bem interessante os estudos, focados completamente na Bíblia, e eu sei que todo mundo aqui gosta, e nesse estudo a gente folia bastante a Bíblia, tá, gente? No domingo também, a gente tem pela manhã a nossa escola bíblica dominical, também está acontecendo online, então é importante você seguir as nossas redes sociais para todo mundo ter acesso aos links na hora de acessar a reunião, tá? E todo domingo também, às 19 horas, aqui no YouTube, a gente está seguindo com o nosso culto de adoração. Amém? Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor, né, seja com cada um de nós. Como é bom, né, estar aqui mais uma vez reunido, adorando e fazendo a obra do Senhor, né? Mesmo assim, estamos um pouco limitados, né, por não estarmos na igreja, no conforto da igreja, mas também estamos no conforto dos nossos lares, né? Estamos aqui reunidos, continuando assim a obra, né, trazendo a palavra para os irmãos, para cada um de nós. O importante é isso, é não deixar de caminhar, não importa, né, as circunstâncias, o que vem nos acontecendo, o importante é estar na presença do Senhor. E eu queria deixar um versículo nessa noite que se encontra em Romanos, no capítulo 7, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, desse versículo, né, que Paulo escreve aos Romanos, a gente vê, né, trata da nossa natureza humana, o quão mal nós somos, quão perverso, né, nós somos, falhos, mas, né, essa canção que nós vamos cantar nessa noite fala sobre isso, né, sobre os nossos erros, sobre pecados que cometemos, né, mas que você venha cantar essa canção, se você conhece ela, cante ela na sua casa, e você também que não conhece, medite nessa letra, né? E ela fala: liberta-me de mim, né? Quantas coisas que nós precisamos ser libertos, né? Então temos que pedir todos os dias ao Senhor, Senhor, que o Senhor venha livrar de mim mesmo, que o Senhor liberta-me de mim, né? Me livre das minhas mazelas, né? Dos meus pecados, de tudo aquilo que afasta do Senhor, tudo aquilo que entristece o seu coração, né? Que nós venhamos então ter essa humildade para reconhecer as nossas falhas, né, os nossos pecados, né, todo o lixo, toda a sujeira, né, interior, para que Deus realmente ele venha concluir a obra dele em nós, né, e que venhamos ser libertos. Então, que essa canção, né, que essa palavra cantada, ela venha, né, que ela vá de encontro a cada coração nessa noite e que o Espírito Santo venha trazer esse reconhecimento, né, de que precisamos de mudança a cada dia, que precisamos de uma transformação, né, todos os dias. Então, preste atenção, medite mesmo nessa letra, que é uma letra libertadora. Amém?
história pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu, sou teu, vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Contarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu, sou teu, sou teu, sou teu. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos iniciando mais uma ministração da Palavra de Deus, referentes, aos atributos de Deus. Nós estamos nessa série, já tem alguns domingos, e hoje nós estamos dando mais um passo para uma das qualidades do nosso Deus, mais um atributo. Nós vamos falar hoje sobre a imutabilidade de Deus, que é um tema que vai mostrar que o nosso Deus, ele não muda, o nosso Deus, ele é constante, ele permanece para sempre. E é isso que nós falaremos nessa noite para os irmãos. Então a gente tem trabalhado nessas séries, a gente tem procurado passar essas qualidades do nosso Deus, porque nós entendemos que é muito importante para todos nós sabermos ao qual Deus nós estamos servindo e adorando, Então o texto base hoje que nós falaremos se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Nessa introdução, a gente vai falar um pouco, sobre o que é ser imutável, o que é ser um Deus em que não pode mudar e por que nós temos que ter total confiança nesse atributo. Nós falaremos sobre tudo isso nessa noite e as relações da imutabilidade em relações a outras áreas também nós falaremos nessa noite. Ok? Então vamos ler desde já o livro de Isaías, que vai nos dizer algo muito importante sobre o nosso Deus. Lá diz o seguinte, Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Verso 4. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então esse é o texto base ao qual nós estaremos tratando nessa noite. E o verso 3 diz o seguinte, Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O propósito tem que ser algo concreto, algo firme, algo certo.
E aqui nos diz que Deus, né, ele vai conservar em perfeita paz aquela pessoa que guarda os seus estatutos, aquela pessoa que mantém o seu propósito firme, né? Nada tão atual falar sobre esse versículo, né? Por quê? Porque hoje nós vimos pessoas totalmente perdidas, pessoas totalmente sem, sem noção, sem um norte, sem entendimento, justamente porque a sua paz ela foi abalada, justamente porque nesse momento que era para ser algo tranquilo, né, a sua paz ela foi abalada. Então, qual que é a forma de nós mantermos a nossa paz, mantermos a nossa constância, né? Aqui o verso 3 diz o seguinte, né? O propósito deve estar firme. Tem tantas pessoas aí, no momento dessa pandemia, no momento dessa quarentena, que não está em paz, que, pelo contrário, se encontra em total desespero, se encontra perdida, e nós sabemos que o propósito do Senhor vai nos ajudar a encontrar a verdadeira paz, a perfeita paz. E no verso 4, já entrando um pouco, né, sobre esse atributo, diz o seguinte: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Né? Veja essa expressão, rocha eterna. Né? A rocha em si já nos diz muita coisa, né? Algo que permanece, algo firme. Né? Então, a Bíblia nos diz que Deus ele é uma rocha eterna, ou seja, além de firme, além de concreta, ele é infinita. Né? Ele em si, ele é eterno. Ele em si, ele consegue permanecer para sempre. Então, Deus ele é relacionado a essa rocha eterna, a um ser que jamais se finda, a um ser que jamais muda. Né? Então, esse é um termo que é usado bastante por muitos teólogos, né? Por muitos estudiosos, que é considerar Deus como essa rocha, rocha inabalável. Né? Nós temos até várias canções com esses termos, né? Mas Isaías ele vem reafirmar isso lá no capítulo 26. E é algo para nós pensarmos, né? Então, esse conceito de imutabilidade, que falaremos essa noite, ele vai lidar muito com isso, de um Deus que, além de soberano, né, além de todos os atributos que nós já falamos até aqui, ele é um Deus que não pode mudar, é um Deus que não muda, é um Deus que permanece para sempre da mesma maneira. Né? Então, isso nós falaremos aqui. E podemos confiar nele. Por que nós podemos confiar nele? Né? Podemos confiar em alguém que está sempre mudando de ideia ou mudando de opinião? O que os irmãos acham? Será que nós podemos confiar em alguém que num dia, num momento fala uma coisa, em outro momento fala outra? Né? Então, o que acontece? Será que nós podemos confiar? Imagina se Deus ele fosse dessa maneira, né? Imagina se Deus ele mudasse de opinião, mudasse os seus propósitos, as suas promessas. Será que nós confiaríamos nele da mesma maneira? Então, isso que nos dá segurança de ter um Deus imutável, né? Que é um Deus que jamais vai voltar atrás naquilo que ele falou. Né? Isso é muito importante, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma atitude A, daí a pouco já vira, toma uma atitude B, né? Já faz uma coisa totalmente diferente daquilo que tinha de costume, né? Então nós pensamos, será que nós podemos confiar em alguém que muda tanto, em alguém que se transforma tanto? Será que nós podemos confiar? Né? Então dessa forma fica difícil confiarmos nas pessoas. Justamente porque as pessoas são assim. Né? As pessoas são assim. As pessoas mudam. Mudam constantemente. Né? Às vezes nós olhamos as nossas vidas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós olhamos para frente e nós vimos o quanto nós mudamos.
né? Olhe para você ver quantas coisas que você já não faz mais, né? Nós temos duas perspectivas quando nós falamos de mudança, que é o quê? Ou você melhorou para bem, ou você melhorou para mal, né? Essas são as duas visões que nós temos, né? Pessoas vão olhar para você e falar, não, melhorou, né? Essa pessoa está melhor, essa pessoa, olha, ela teve um progresso na vida, essa pessoa ela tem atitudes diferentes do que tomava, né? E tem outras também que falam, nossa, esse menino desandou, né? Essa moça desandou, esse rapaz desandou, né? Ou seja, uma mudança que foi para ruim, uma mudança que foi para mal, né? Então Deus ele não participa dessa situação, porque o nosso Deus ele é o mesmo, ele permanece para sempre da mesma maneira. Então ele nem tem como ser melhor demais, não tem como ser pior demais, não tem jeito, né? Não tem como, porque não faz parte da sua natureza, né? Deus ele não muda e é por isso que nós devemos confiar nele, porque é um Deus que tudo aquilo que ele falou ele vai cumprir, é um Deus que se ele prometeu algo ele vai manter essa promessa de pé, né? E nós estamos confiando nesse Deus. Lá no Salmo 125 diz algo interessante. Salmo 125:1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Todos conhecem esse texto, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, as pessoas que confiam em Deus, as pessoas que têm a sua segurança nele, elas não se abalam, assim como os montes de Sião. Elas permanecem firmes, né, em situações adversas, situações em que a pessoa perderia a cabeça, né, os cristãos eles estão com o pé no chão, os cristãos eles estão entendendo tudo que está acontecendo, né, sempre a gente acaba relacionando com a situação ao qual nós estamos passando. Nós já vimos aí tanto desespero, tanta coisa, né, entrevista de um, entrevista de outro, pessoas enlouquecendo, pessoas perdendo a cabeça, pessoas brigando com o governo, pessoas discordando do governo, apoiando o governo, pessoal preocupado, o pessoal não dorme à noite, mas a segurança do crente, a segurança do cristão está em Deus, né? Não é que nós fechamos os nossos olhos e fingimos que não está acontecendo nada, mas é porque nós confiamos que tudo aquilo que está acontecendo foi algo ditado por Deus, algo planejado por Deus, algo que Deus ele fez isso acontecer para um desígnio melhor, para um desígnio maior. Olhando nessa perspectiva, nós ficamos tranquilos. Por que nós ficamos tranquilos? Porque nós sabemos que nós fazemos parte desse grandioso plano, né? Então, deixe os outros, né, preocuparem com o mundo, preocuparem com essas situações, pois na verdade para o cristão, né, é algo que está concretizando na palavra de Deus, nós sabemos disso, nunca esteve tão perto, né, a volta de Cristo, nunca esteve tão eminente nos céus, em todos os lugares, sinais, né, tantas coisas acontecendo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que está próximo, né? Então cabe a nós o quê? Permanecermos tranquilos, permanecermos na dependência de Deus, confiando no Senhor e confiando, né, nos seus planos, né? Então nós entendemos que o quê? Que Deus ele é imutável nesse primeiro ponto, e é por isso que nós devemos confiar nele e permanecer em paz. Essa é a nossa missão, né? Ele entender a sua imutabilidade, entender que nós temos que confiar, né, no seu poder, confiar em tudo que ele deixou para nós em relação a essa mudança e principalmente permanecer em paz, entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? Falando sobre imutabilidade, nós não deixamos de entender hoje o que se passa na cabeça de alguns irmãos, algumas pessoas em relação à visão de Deus, né?
Ao contrário do que nós cremos, tem muitas pessoas, muitos irmãos, que creem em um Deus mutável, um Deus que muda, um Deus que transforma, né? Um Deus que pode ser chantageado, pode ser manipulado, e que ele vai mudar a sua palavra. Parece um absurdo isso que nós estamos falando, mas é comum, né? É comum nós encontrarmos esse tipo de pessoa, né? E a maioria das religiões crê num Deus dessa maneira. Muitas religiões, né? Nesse Deus manipulado, né? Com rituais, com chantagens, né? Contra ele. Então é comum nós encontrarmos essa visão em relação a Deus, né? Nós vimos aí algumas pessoas que tratam Deus de uma maneira com pouca humildade, né? Pessoas exaltadas, pessoas que pressionam Deus, né? Acham que pressionam Deus de alguma maneira, né? Algumas religiões, por exemplo, ensinam que devemos, né, revoltar com Deus, cobrar a Deus determinadas situações, né? Por quê? Porque ele precisa ser questionado para fazer algo, né? Já vimos muitas expressões, você tem que brigar, você tem que exigir, você tem que decretar que Deus faça algo para você, né? Então isso é o quê? Isso é um Deus manipulável. É um Deus que, se eu brigar, se eu questionar, ele vai voltar atrás naquilo que ele tinha feito, né? O que é isso? Isso é voltando de novo, né? O antropocentrismo. É Deus no centro, né? Pelo contrário, é o homem no centro no lugar de Deus, né? Então as pessoas ensinam isso. Olha, você tem que revoltar, você tem que decretar, você tem que pedir, porque aí sim ele vai te ouvir, né? Na hora que Deus vê a sua revolta, ele vai fazer, né? E nós sabemos que o Deus das Escrituras é totalmente diferente desse tipo de Deus, né? Se Deus, né, fizer esse tipo de coisa, né, que é se sentir pressionado por aquilo que nós estamos pedindo, né, ele pensaria da seguinte maneira: nossa, tomei outra decisão, mas já que ele está me questionando, vou fazer para ele, né? Então essa é a ideia, né? Deus tinha tomado uma outra decisão, mas já que ele foi pressionado, já que as pessoas, né, apertaram ele na parede, a partir desse momento ele fala: não, vou fazer aquilo que o meu servo está pedindo, vou fazer aquilo porque ele revoltou contra mim. Será que Deus é dessa maneira? Será que nós podemos tratar Deus dessa situação? Será que Deus ele é mutável ou é imutável? O que a Bíblia ensina é que ele não muda. Os seus decretos não mudam, as suas promessas não mudam. E às vezes essas pessoas não entendem a profundidade que é de um ser imutável, né? Será que nós temos coragem de pedir a Deus dessa maneira? Será que nós podemos pedir a Deus que Ele faça dessa maneira, né? Será que nós podemos dizer que Deus ele está dormindo? Será que Deus ele está de alguma maneira cochilando, né? Para que eu tenha que dar uma acordada nele? Será que realmente Deus é assim? Na religiosidade popular, pessoas que acreditam, né, em santos, né, em imagens, eles têm, né, uma atitude muito comum no meio dessas pessoas, que é o quê? Em relação aos santos, né? As pessoas que creem em santos, em imagem, né, nos leva a lembrar, né, por exemplo, de um dos santos que é bastante conhecido, principalmente no Brasil, na religiosidade popular, né, que é o Santo Antônio, é o santo casamenteiro, não é verdade? A gente vê, né, em filmes, vê em situações, e acontece algo similar àquilo que nós estamos falando, né? Por exemplo, né, a gente conhece por ser um santo casamenteiro, pelo que as pessoas ensinam, né? Ele é responsável por casar, né, as pessoas, né? Mas é engraçado, chega a ser cômico esse exemplo, né, que eu estou dando, mas
quando as pessoas elas estão, né, ficando encalhadas, quando as pessoas elas não conseguem casar, o que ela faz com esse Santo Antônio? Ele vira ele para a parede, né, e coloca ele lá de castigo. Né? Fala o seguinte: olha, você não fez aquilo que eu precisava, então você vai ficar de castigo. Você vai ficar para a parede. Né? E aí, teoricamente, o santo vai ficar envergonhado e aí ele vai ter que fazer. É uma forma de pressionar esse santo a fazer aquilo que precisa. É claro que nós não cremos, né, nesse tipo de religiosidade, mas dando esse exemplo, dá a entender que Deus ele tem que fazer da mesma maneira. Né? Você não vai encostar ele na parede, mas você começa a falar palavras de afronta, de revolta, né? Palavras de determinismo, né? Em que você acha que Deus, escutando aquilo, Deus ele é obrigado a fazer. Que Deus, agora que você o cobrou, ele vai fazer. E, na verdade, esse não é o Deus das Escrituras. Né? Não temos que exigir, nem determinar, nem decretar nada. O nosso Deus, além dele ser onisciente, dele saber todas as coisas, né? Que é algo, um dos seus atributos maravilhosos, né? Ele não pode mudar. Ele nunca muda. Né? Ele não vai fazer algo porque você pediu, ou que você determinou, né? Abrindo aspas aqui, às vezes aquilo que nós pedimos tem que, como se diz, calhar com a sua vontade. Se estiver na sua vontade, com certeza ele vai fazer. Ele vai agir, se for segundo a vontade dele. Não é segundo a vontade dos homens. Né? Não é eu quero isso agora e Deus é obrigado a me dar, porque eu sou dizimista, porque eu vou na igreja todos os dias, porque eu participo do grupo de louvor. Né? Não tem nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele faz segundo os seus desígnios e as suas vontades. Né? Então nós temos que entender que esse Deus ele não é como os homens, né? Que eu estou cansado, hoje ele não vai atender porque ele está cansado. Porque ele dormiu mal. É porque ele está com raiva. Ou por qualquer outra situação humana. Não, pelo contrário, ele faz segundo a sua vontade e o seu querer. Então nós temos que entender isso. Não olhar a Deus com essa visão, né, de um Deus serviçal, de um Deus que faz tudo para mim, né, e nos colocamos Deus como os homens. Né? Então, na verdade, não é assim que Deus ele relaciona, né, com os homens. E dessa maneira nós rebaixamos Deus, né, de um Deus imutável, de um Deus que jamais muda, nós o tornamos, né, nos transformamos em um Deus sem poder, sem força. Né? Então, isso é algo muito triste nos nossos dias, né? Dando continuidade, né, a falarmos, né, sobre esse Deus imutável. Né? Nós também temos que entender que Deus ele é imutável em seu ser. Né? A sua essência, o seu poder, ele passa isso para nós, que ele não pode mudar. Né? É claro que é uma questão de lógica, nem precisava de expor aqui alguns textos bíblicos, lógico que eu vou mostrar para os irmãos, mas é questão de lógica. Né? Se uma coisa muda, se uma pessoa muda, ela tem que mudar para melhor ou para pior. Né? E o nosso Deus, ele não pode ser relacionado dessa maneira. Né? Ele nem vai ficar melhor e ele nem vai ficar pior. Ele é absoluto, ele é único, ele é eterno. Né? Ele é o que ele é ontem, ele é hoje e ele será para sempre. Então, não temos que ter essa dúvida em relação ao nosso Deus. Então, ele é imutável no seu ser. O seu ser em si é impossível dele mudar. Né? É um Deus absoluto, infinito, eterno e imutável. Então, entenda isso. Né? Entenda isso. Não podemos
atribuir a Deus um Deus mutável, um Deus que pode mudar de ideia a qualquer momento. Indo aos textos, né, que é sempre importante para nós relacionarmos aquilo que nós estamos falando com os textos bíblicos. Por exemplo, lá em Hebreus 13, versículo 8, já abra a sua Bíblia, em Hebreus 13, versos 8, que diz o seguinte, vai falar sobre Jesus, né? Jesus também é Deus, né? Nesse contexto está dizendo sobre a misericórdia de Cristo, né? Sobre essa disciplina que Deus ele cobra de cada um de nós, mas o mais importante do texto é que nos diz que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Então esse é o que? Esse é um atributo de Deus, Deus Cristo, Deus homem, né? Diz o seguinte, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então isso é um poder, isso é um atributo de Deus, de Cristo. Ele jamais vai mudar. Ele é o mesmo e o será para sempre. Né? Outro texto que nós falaremos também está lá em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versos 13, 14 e 15. Né? Um contexto ao qual Deus está conversando com Moisés. Moisés está perguntando, né, o que ele deve falar. Vamos ler o texto para os irmãos entenderem um pouco. Né? Verso 13 diz o seguinte: Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Verso 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus Abraão, Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A ideia que nós temos aí, desde o nome de Deus, né, que é o grande eu sou, né, o que é um Deus eterno. É um Deus que não há mudanças, né? Eu sou, né? Até o próprio nome de Deus é um Deus diferente desses outros, né? Frajutos aí, né? O que relaciona ao quê? A sua imutabilidade, a sua perfeição. Então, quando Moisés ele conversa com Deus, ele pergunta, né? O que ele deveria dizer? Deus ele simplesmente diz, olha, né? Ele fala que eu sou o que sou, né? Isso é uma forma de atribuir a Deus o que? Uma eternidade. Alguém que não muda. Eu sou isso que você está vendo. Eu sou algo fora do tempo, algo absoluto, algo eterno. Né? Então diga, Moisés, tais coisas, né? Que eu sou o que sou. Né? Então Deus ele não tem essa lógica de nomes, né? Mas simplesmente Deus ele é eterno, ele é imutável. Temos também Salmo 102, versos 25 a 27, que diz um pouco também sobre essa imutabilidade, que diz o seguinte: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Verso 26, eles perecerão, mas tu permaneces, todos envelhecerão como veste, como roupas mudarás, e serás mudados. Verso 27, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Né? Então é tudo que nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos. Olha o verso 25, que maravilha, que lindo. Tu lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Né? Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, criou a terra, criou tudo. Né? Deus ele é um ser criador. Ele é absoluto. Ele reina sobre todas as coisas. Aí o verso 26 ele vai dizer sobre as obras de Deus que vão perecer. Olha para os irmãos verem. Verso 26.
eles perecerão, mas tu permaneces. Né? Tu permaneces. Todos envelhecerão, como a veste, como as roupas. Né? Eles serão mudados, e irão envelhecer. Ou seja, Deus ele vai permanecer. Né? Tudo há de passar. Quando vier os novos céus e a nova terra, Deus ele vai permanecer desde o princípio até o final, né? E fecha com o verso 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terá fim. Deus ele é sempre o mesmo. Deus ele não muda. Deus ele permanece da mesma maneira, e os seus anos jamais terá fim. A Bíblia é recheada desse atributo. A Bíblia nos diz muitas vezes que Deus ele é o mesmo, ele não muda, ele permanece para sempre, né? Então isso é algo da sua essência, sua essência eterna. Deus ele não é afetado pelas suas obras, né? Mesmo que as coisas terminem, mesmo que os montes eles venham a ruir, né? Deus ele permanecerá para sempre. Então, é algo muito importante para nós entendermos isso, né? Fazendo um resumo aqui, irmãos, porque nós sabemos que nós não temos muito tempo, né? Então nós falaremos aquilo que seja mais básico, né? Algo que seja uma forma dos irmãos entenderem sobre esse atributo de Deus. São vários e a cada domingo nós teremos essa série, né? E diz o seguinte, dando no nosso tópico 2, Deus é imutável em seus propósitos, né? Os seus propósitos são eternos, os seus propósitos eles não mudam, né? E nós vamos ver na palavra de Deus aonde está escrito isso, aonde que está dizendo que os seus propósitos eles não mudam. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versos 9 a 12, diz o seguinte: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou a Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, né, para o louvor da sua glória. Até aí, né? Então, nesse contexto aí, nós vemos palavras difíceis, né? Palavras que nós não vemos todos os dias, né? Nós vemos aí vontade, nós vemos aí propósito, né? Decretou, predestinou, tudo isso está relacionado ao que Deus pensou, ao que Deus quis que existisse. Né? A partir do verso 9 aí você vê que Deus ele revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito. Né? E ele apresentou a Cristo. Cristo é a continuação, né, digamos assim, de Deus. Né? Por exemplo, no Velho Testamento, onde nós vimos, acabamos de ler, né, lá no livro de Êxodo, nós vimos Deus dizer, eu sou, né, o grande eu sou. Lá em Cristo, nós já vimos o contrário. Cristo dizendo, eu sou o pão da vida, né, eu sou a vida eterna. Né? Então, nós vimos que Cristo, ele completa, ele é a imagem do Deus invisível. Né? Cristo agora, ele vem para completar essas lacunas. Né? Por isso que Deus do Antigo Testamento, né? Cristo ele se revela através dele. Né? Então tudo isso ele faz segundo a sua vontade. Né? Na plenitude do tempo, todas as coisas foram formadas e Cristo é o grande responsável por isso. Né? Então nós vemos aí também um termo bastante conhecido pelos reformados, que é a predestinação, né? Que é algo também que é dita por toda a Bíblia. Deus ele predestinou seus eleitos, né? Ele fez essa escolha antes da fundação do mundo, mas o mais importante é que os seus propósitos, eles não são mudados. Né? Deus ele fez
uma escolha no início dos tempos. Deus ele fez um propósito no início dos tempos, e esse propósito ele permanecerá para sempre, até que tudo esteja no seu devido lugar, na plenitude dos tempos. Nós lemos aqui no texto, nós lemos aqui, né? Quando todas as peças estiverem encaixadas, quando tudo estiver no seu devido lugar, né, os seus propósitos serão estabelecidos, né? Então, ele é imutável nos seus propósitos. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele decretou, né, predestinou, tudo isso irá acontecer no seu devido tempo. É isso que o texto está dizendo, por mais complexo que pareça, né? É algo assim. Temos também o Salmo 33, versos do 8 ao 11, que diz o seguinte: que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Não tem muito o que se dizer nesse texto. O próprio verso 11, ele completa a ideia ao qual nós estamos falando. O plano do Senhor dura para sempre. Ou seja, o plano que ele fez vai durar para sempre. Tudo que ele planejou vai acontecer num determinado tempo. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Tudo que há no seu coração, tudo que ele pensou, toda a sua vontade, na plenitude dos tempos, vai acontecer. Cedo ou tarde, vai acontecer. Nós vemos aí pessoas questionando, por exemplo, a volta de Cristo. Ah, meu avô dizia isso. Ah, minha bisavó falava tanto disso, mas até hoje nada. Na plenitude dos tempos, as coisas vão acontecer. Pode ser agora, pode ser daqui a um tempo, mas os seus planos durarão para sempre. Os seus decretos, eles são imutáveis. Deus ele não deixou de fazer algo. Pelo contrário, cedo ou tarde, vai acontecer. Então acontece muito. É isso. Nós temos que entender sobre esse Deus que não pode mudar. Deus não pode fazer tais coisas. Por quê? Porque ele controla o futuro, ele escreveu o futuro e ele sabe aquilo que vai acontecer. Então não é porque Deus foi lá na frente, nós falamos isso aqui sobre, quando nós dissemos sobre a onisciência. Deus ele não foi lá na frente e viu. Ele estabeleceu o futuro. Ele criou o futuro. Ele consegue ter essas lacunas para completar. Que nós falamos, por exemplo, sobre a meteorologia. A meteorologia ela nos passa sobre o clima, sobre o tempo. Às vezes acerta, às vezes não acerta. Mas o certo é que através desses satélites ela mantém uma grande informação sobre o clima. Mas o nosso Deus ele não é sobre, por exemplo, essa ciência que estuda o clima. O nosso Deus, por exemplo, vai chover, ele manda a nuvem para que chova. Deus ele estabelece todas essas coisas. Não vai chover, não é simplesmente, ele não descobre que não vai chover. Ele retira a nuvem para que não chova. Então o nosso Deus não é esse Deus que criou e deixou as coisas, literalmente, como a expressão diz, a Deus dará. Não, pelo contrário, ele é o mantenedor dessas coisas. Ele rege todas as coisas. E esses propósitos, eles são eternos. Esses propósitos, eles nunca vão mudar, a não ser que ele queira. Mas não foi porque ele mudou, é porque os seus planos foram mudados. Situações foram estabelecidas para que ele pensasse em tudo isso.
né? Então, basicamente, sobre o que nós estamos falando, é sobre essa imutabilidade. É sobre esse Deus que ele não muda. Nós vimos aqui vários versos, não vou estender muito, mas nós temos pela Bíblia inteira várias situações em que nos mostram um Deus em que ele não muda, é um Deus que permanece para sempre, é um Deus que ele é capaz de passar os tempos, passar situações e nada afetar o seu ser, nada afetar o seu interior. Então, fazendo, né, um resumo aqui sobre tudo que nós falamos, né, tem uma pergunta que às vezes alguns irmãos nos fazem, né? Nós falamos tanta coisa aqui de imutabilidade, que Deus não muda, que Deus permanece para sempre, que os seus propósitos não podem ser mudados, as suas promessas não podem ser mudadas, né? Mas vem a seguinte pergunta, né? Se Deus não muda, por que a Escritura diz que Ele muda? Né? Mas como assim? Né? A Escritura fala, fala. A Bíblia cita algumas expressões em que aparentemente nos mostra que Deus ele se arrependeu, mudou de ideia. E eu queria te mostrar nessa noite quais são esses versos, né? Falamos que ele é imutável no seu ser, nos seus propósitos, mas agora nós encontramos textos em que nos diz o contrário, em que aparentemente parece ser contrário. Né? Vamos ver algum desses textos para estarmos fechando, né? Por exemplo, Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Né? Então tá aí, está os termos, né? Com todas as palavras. Né? Deus ele se arrependeu. Né? Mas o que será isso? Né? Com Deus ele pode se arrepender? Né? Essa é a palavra mesmo que diz. Né? O contexto nós já sabemos. Deus ele manda Noé, né, para reprocriar a terra. Né? Deus faz essas mudanças na terra. Deus vê que o homem, a maldade do homem, está chegando aos céus, e Deus ele intervém nessa na sua criação, e ele, né, no contexto ele vê essa maldade que o homem está fazendo, né? E aí Deus ele intervém, Deus ele manda o dilúvio para quê? Para punir esses homens, punir essa geração, né? Então, será que Deus realmente se arrependeu do homem? Será que esses são os termos aos quais o texto está dizendo? No final eu vou retratar sobre cada situação, sobre essas situações que nós lemos pela Bíblia, né? Outro exemplo, Êxodo 32, verso 14, é um outro texto também que nos mostra essa gravidade. Olha como o texto diz: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Né? Êxodo 32, 14. Né? Essa é uma situação ao qual o povo, Moisés ele sobe, e aí o povo lá embaixo faz os bezerros de ouro. Deus vê essa situação e fala que vai punir o povo, que vai matar alguns daquele povo. E aí Moisés ele intervém, né? Ele intercede pelo povo para que o povo não seja morto por Deus. Né? Moisés ele pede para que Deus não faça isso. Né? Então ele diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Né? Então Deus ele se arrepende de novo. Mais uma situação que acontece. Né? Mas que dirá isso? Mais um texto, né, que nós falaremos sobre essa situação em que aparenta Deus se arrepender. Jeremias, capítulo 18, versos 7 e 8, diz o seguinte: No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir,
se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Esse é mais um texto, né, que diz sobre Deus se arrepender. Né? Mas como explicar essas passagens que sugerem uma mudança em Deus? Como nós podemos explicar todos esses textos aos quais nós lemos em que aparenta que Deus ele se arrependeu? A primeira coisa que nós podemos entender é que essas palavras como arrependimento são atribuídos a pensamentos humanos, atribuídos a situações humanas, né? E jamais podem ser atribuídos a Deus. Né? É a primeira coisa que nós podemos entender, que às vezes o que é descrito na palavra de Deus, ela foi escrita, né, de uma maneira humanizada. Então, quando nós vimos esse texto, nós temos que entender que Deus ele fala dessa maneira, de uma maneira humana, de uma maneira humanizada. Mas não quer dizer que literalmente Deus ele veio a se arrepender. Né? Não é literal essas passagens em que mostra Deus ele se arrependendo. Né? Porque se ele se arrependeu de algo, né, quer dizer que ele teve alguma frustração, quer dizer que ele teve alguma situação que ele deixou de ser Deus. Né? Nós, por exemplo, nós nos arrependemos por quê? Nós nos arrependemos porque somos incompetentes, somos incapazes, somos imperfeitos. E é por isso que nós arrependemos, porque há uma pureza em Deus, há uma completude em Deus. E Deus ele não pode se arrepender porque ele não tem tais sentimentos. Ele não tem sentimentos de imperfeição, ele não tem sentimentos de incompetência, porque ele é completo em tudo, ele é absoluto. Né? O nosso Deus, ele além de ser eterno, ele nunca falha. Né? A justiça há nele. Né? Então essas estranhas passagens, nós temos que entender que não é no sentido literal. Nós vemos, por exemplo, em toda a Bíblia, atribuindo a Deus olhos, né? Os olhos do Senhor, atribuindo as entranhas de Deus. Deus tem tais coisas? Não tem. Né? Deus é espírito. Né? Deus é espírito. Né? Deus não é o espírito. Deus é espírito. Né? Então nós temos que entender isso, que tem uma diferença muito grande em relação a isso. Mas nós, por exemplo, lá o coração de Deus. Deus não tem um coração pulsando como os homens, né? Mas Deus ele tem sentimento, mas não é um sentimento iguais aos dos homens. Então, quando nós lemos essas situações, nós entendemos que Deus ele não é capaz de arrepender nesse sentido. Não no sentido literal, né? O próprio o texto ao qual nós lemos primeiro nos diz o seguinte, que pesou o coração. Né? Não é que Deus não sabia que o homem ia chegar a tal ponto na maldade. Né? Não é que Deus ele não imaginava. Deus não foi pegado de surpresa. Na verdade, pesou o coração. Pesou por quê? Porque Deus não é uma barra de gelo. Deus ele tem esse sentimento. Deus ele tem esse amor pelo homem, pela sua criatura. Então, a partir do momento que o homem fez tais coisas, pesou o coração, né? Não é que ele se arrependeu literalmente, mas ele sentiu que, né, por que o homem foi tomar essa decisão? Por que foi para esse caminho a sua criação? Né? Então ele não arrependeu literalmente. E por toda a Bíblia há espalhado tantas coisas relacionadas a essa questão humanitária, a essa questão de atribuir a Deus alguns desejos humanos, mas que nós sabemos que Deus ele é espírito. Nós sabemos que Deus ele não tem essas feições humanas, né? E para concretizar isso, irmãos, para fechar, nós temos que entender, por exemplo, lá em Números 23:19, que é o último texto ao qual nós leremos, né? E vai dizer tudo isso que eu disse. Por que Deus não pode se arrepender?
Ele não pode se arrepender por quê? Olha só, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então está aí a resposta daquilo que nós cremos. Nós cremos num Deus que ele não mente, um Deus que não é humano para se arrepender, mas um Deus que é firme nos seus propósitos, um Deus que é constante nas suas promessas, né? E é esse Deus que nós temos que honrar e temos que viver. Então, irmãos, resumidamente, essa é a palavra que nós preparamos para os irmãos, né? Nós digamos que crescemos muito com isso, e essa foi a imutabilidade de Deus, essa foi esse atributo que Deus ele não pode mudar, que Deus não é como os homens. Deus ele não tem essa mutabilidade que os homens têm. Não, Deus ele é constante. Tudo que ele prometeu, tudo que ele, né, decretou, tudo isso faz parte de um grande plano. E cedo ou tarde, tudo acontece em nossas vidas, né? Que você possa ficar com Deus, que você possa descansar no Senhor, possa ter paz para sempre o seguir, né? E que nós possamos ter uma semana maravilhosa, porque essa semana que está começando, né? Que você possa estar entendendo que Deus, tudo que Ele prometeu na sua vida, tudo que está escrito na palavra de Deus, irá se cumprir, né? Então, os irmãos tenham uma boa noite, em nome de Cristo Jesus. Nós finalizamos por aqui.